Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Nos Tempos do Imperador, o Tonico vai surtar com a descoberta de que a noiva que aguardava por ele no altar, na verdade, era a escrava Naisa, que foi obrigada a assumir o posto que pertencia a Pilar. Com sangue nos olhos e indignado pela vergonha que está passando na frente dos convidados, o Tonico não deixará a situação barata e tomará a atitude de expulsar absolutamente todos os presentes de lá aos berros, além de começar a destruir tudo o que encontrar pela frente. Tamanha será sua frustração, e o Eudoro estará sem reação, já que também será uma surpresa a nova fuga da filha revolucionária. E no vídeo de hoje veremos a Pilar reencontrando Samuel e os dois se entregando à paixão. Também veremos o Tonico surtando e se vingando do Eudoro. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Pedro combina mais com a Luísa ou com a Teresa Cristina? Com quem ele deveria ficar? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando da personagem Pilar, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Depois de colocar absolutamente todos os convidados do casamento para correr, na tentativa falha de recuperar um pouco da hombridade que ele acredita que lhe resta, o Tonico vai surtar com o Eudoro e ameaçará o ex-futuro sogro, deixando claro que as coisas não vão ficar assim. O Tonico praticamente intimará o Eudoro, exigindo que o homem conceda a mão de sua filha Dolores para se casar com ele, usando a pobre mocinha como moeda de troca para a desfeita da Pilar. E ainda em choque com todo aquele turbilhão de emoções que está enfrentando, o Eudoro ficará sem saber como agir, temendo sofrer represálias do Tonico, motivo pelo qual ele achará melhor aceitar a proposta dele. Revoltado com a Pilar por ser a causadora de todo o conflito, o Eudoro decidirá se vingar da filha. Assim, ele queimará absolutamente todos os pertences da Pilar, fato que deixará Dolores com um grande pavor e temendo pela integridade da irmã. Para piorar a situação, não bastasse tamanha violência do pai, a Dolores se verá obrigada a se casar com o Tonico, com o Eudoro fazendo questão de acusar a Pilar de ser responsável por tudo o que está acontecendo, sugerindo que a caçula culpe a primogênita pelo infortúnio que irá acometê-la em breve, principalmente ao ter que encarar os protestos da pobrezinha. A Pilar e o Jorge voltarão a se encontrar. A jovem novamente fugirá de seu casamento com o Tonico e será acolhida pela Luísa. Assim, ela reencontrará o Jorge, que agora se chama Samuel. Depois que a Luísa muda o nome do Jorge para Samuel, o rapaz consegue ajeitar sua vida no Rio de Janeiro. Ele encontra um lugar para viver e começa a trabalhar. Entretanto, extremamente grato por absolutamente tudo que a Luísa fez por ele, o rapaz não poupará esforços, fazendo de tudo arduamente para quitar sua dívida. O Samuel vai poupar tudo o que conseguir, fazendo questão de viver apenas com o básico, para honrar com seu compromisso o mais rápido quanto possível. Por conta disso, o rapaz conseguirá juntar dinheiro suficiente para pagar o que deve à condessa.
Depois de conseguir quantia suficiente para quitar a dívida que possui com a condessa, o Samuel ficará radiante e não pensará duas vezes para procurá-la em sua casa. E os dois conversarão sobre absolutamente tudo o que aconteceu nesse meio tempo. A Luísa revelará que está muito feliz em saber que o Samuel seguiu com sua vida e que teve a oportunidade de reescrever a própria história. E o rapaz fará questão de destacar que tudo isso foi graças à condessa, devolvendo a quantia que lhe é devida. Assim, enquanto trocam olhares regados de gratidão e afeto, nesse exato momento, a Pilar baterá à porta da casa da Luísa. A jovem vai contar que acabou de chegar da Bahia, pois fugiu mais uma vez do compromisso imposto por seu pai de se casar com o Tonico. A Pilar estará totalmente desnorteada, clamando por socorro diante das imposições repugnantes que tem sofrido pelas mãos do Eudoro, chegando a se emocionar durante o relato dos últimos acontecimentos. E agora, recuperado, o Samuel ficará ainda mais encantado pela coragem da Pilar, que parece somente aumentar com o passar do tempo. A Pilar, então, pedirá o apoio da Luísa junto ao imperador Dom Pedro II, justamente para que ela consiga uma bolsa de estudos, pois não pretende abandonar o sonho de se tornar médica, ainda mais depois da realização do exame. Além disso, a Pilar também acabará relatando que ela e o Samuel se conhecem e estão apaixonados. A condessa acabará ficando extremamente feliz com a coincidência, e diante de seu espírito altruísta, a Luísa não pensará duas vezes em auxiliar a jovem como puder, decidindo contratar a Pilar para cuidar de seu filho. Assim, sabendo que a Pilar será babá do filho da condessa e, consequentemente, estará muito próxima dele, o Samuel ficará radiante de alegria, tendo absoluta certeza de que finalmente poderá viver esse amor, disposto a fazer tudo o que for preciso para estar ao lado da Pilar. Mas como nem tudo são flores, o grande problema desse envolvimento é que a aproximação entre a Pilar e o Jorge, que mudou de sobrenome para Samuel, está chamando a atenção de outras pessoas. Com o tempo, a condessa apresentará o jovem casal ao imperador. Ele ficará sabendo da história deles e também das lutas de cada um para vencerem barreiras impostas às mulheres e aos negros, e afirmará que vai lutar para ajudá-los. Porém, a paz da Pilar e do Samuel não durará muito tempo por conta do desejo de vingança do Tonico. Ele ficará sabendo através da Dolores que a Pilar está namorando o Jorge. A princípio, os dois vivem vidas completamente diferentes, mas acabaram se apaixonando no momento em que se conheceram. O maior problema é que a jovem tem outros planos e não pretende deixá-los de lado tão fácil para viver um romance. Essa ideia é bem diferente do que pensa o rapaz. A Pilar, que quer se tornar a primeira mulher médica do Brasil, está focada em fazer de tudo para conseguir com os estudos, mas não sabe como vai seguir. Depois de chegar na fazenda da Luísa, os dois chamaram a atenção da Zayla, que também está interessada no Samuel. A jovem, então, decidirá provocar a Pilar, mas sabe que tem um longo caminho pela frente. Afinal, sabe que os dois já andaram se beijando. Durante uma conversa com a Cândida, a Zayla abrirá o jogo sobre seus sentimentos e surpreenderá ao afirmar que vai se casar com Samuel, custe o que custar. Ou seja, o romance da Pilar e do Samuel terá que enfrentar muitas pessoas. Os dois passarão a se encontrar, se reaproximarão, até que ele a pedirá em namoro. Porém, a jovem dirá que não é o momento para um compromisso, já que precisa se dedicar ao trabalho. Nesse meio tempo, a Pilar sofrerá investidas do conde Eugênio
e será alertada sobre ele pela Justina. O conde revelará à jovem que o Samuel é o responsável pela tragédia que acometeu Ambrósio. Entretanto, rapidamente a Luísa tratará de explicar que a acusação é falsa. Confusa, a Pilar resolverá confrontar o amado sobre essa história. Sem saída, o rapaz decidirá contar toda a verdade para Pilar. Ele dirá que é filho bastardo do coronel Ambrósio e foi vendido por ele como escravo. Além disso, o rapaz vai explicar que naquele dia da tragédia, ele foi até a fazenda buscar informações sobre a irmã. O Samuel falará que durante a discussão, o jagunço do coronel acabou atirando sem querer no patrão. Entretanto, ele colocou a culpa no próprio Samuel, que precisou fugir. Por isso, levou um tiro e estava ferido quando ela o encontrou. Desde então, passou a ser caçado pelo Tonico. A jovem acreditará no amado, pedirá desculpas e, para provar que o ama e confia nele, o pedirá em namoro. Assim, os dois enfim conseguirão ter um pouco de paz para viverem esse amor. Nesse meio tempo, disposto a se vingar, o Tonico armará uma armadilha contra o casal. Ele fará com que a Dolores minta para a irmã, dizendo que o Jorge tem um caso com a Luísa. A notícia provocará o ciúme da Pilar, culminando na separação do casal. Tanto que ela não aceitará o pedido de casamento do jovem e resolverá estudar medicina nos Estados Unidos a convite do Dom Pedro. Arrasado, o Jorge decidirá tomar outro rumo, abandonando a música e, com a ajuda do imperador, vai estudar engenharia, tudo para ser aceito na sociedade. Mas é lógico que mais adiante o casal vai se esbarrar de novo, vai e volta, como em todo folhetim. Além disso, a Mariana Ximenes alertou que a paixão proibida pelo Pedro II vai custar inúmeras noites em claro para Luísa nos tempos do imperador. Afinal, a Condessa de Barral enfrentará uma crise de consciência ao se aproximar do soberano por respeitar e reverenciar a Teresa Cristina, uma postura bem diferente da odiada Domitila em Novo Mundo. A nobre chegará ao palácio para cuidar da educação das princesas, mas despertará mesmo o interesse do monarca. Eles vivem um romance bem contraditório, porque ela tem princípios e sofre por ter muito respeito pela figura da imperatriz. O personagem do Selton Mello, inclusive, revelará um comportamento bem distinto em relação ao pai, Pedro I, no folhetim anterior do Alessandro Marçom e da Teresa Falcão. Ele viverá o romance às escondidas e longe das más línguas, até para preservar a imagem da Teresa junto à população. A Luísa também não terá os delírios da Domitila, que fazia questão de esfregar o seu caso com o príncipe na cara da Leopoldina e conspirar para tomar o seu lugar no trono. Eles, ao contrário, até vão tentar resistir, mas no fim vão ceder a uma paixão que se mostrará avassaladora e incontrolável. O romance foi tão discreto que os historiadores demoraram quase um século para encontrar as cartas de amor enviadas pelo Pedro e sua amante. A própria atriz Mariana Ximenes vai elogiar a personagem, afirmando que descobriu uma mulher ética e íntegra, que se colocava no mundo de uma forma muito bonita. Era delicada, gentil, mas tinha sobretudo firmeza. A Luísa, aliás, precisou de pulso firme para lidar com os coronéis Eudoro e Ambrósio no enterro de seu pai nos primeiros capítulos. Eles querem comprar a sua fazenda a qualquer custo, principalmente porque a nobre acolhe pessoas negras que fugiram da escravidão e dos maus tratos nas propriedades vizinhas. A atriz chegou a afirmar que não fazia ideia de que ela se colocava dessa maneira. Só sabia que era uma mulher abertamente abolicionista, tanto que instaurou a lei do ventre livre em suas terras.
As crianças que ali nasciam eram automaticamente libertas. A condessa, no entanto, passará longe da imagem redentora da pessoa que vai ensinar as pessoas negras a fazerem a sua luta contra o racismo. Ela contará com a ajuda da Justina para discutir e aprender junto com o público sobre a trama. A Mariana Ximenes revelará que a Luísa tem essa grande mulher ao seu lado e, consequentemente, ganhou uma nova amiga para toda a vida também, porque a Sinara é uma atriz divina, maravilhosa, que lhe ensina muito sobre como nós temos que nos colocar diante da negritude. Segundo os autores Teresa Falcão e Alessandro Marson, Nos Tempos do Imperador faz parte de uma trilogia, sendo ela a segunda edição e Novo Mundo a primeira edição. Portanto, sim, trata-se de uma continuação da história contada anteriormente sobre o Dom Pedro I e a Maria Leopoldina e demais personagens. Em entrevista, os escritores explicam como se deu a continuidade da novela atual a partir da antecessora, afirmando que é uma sequência de Novo Mundo porque seguiram acompanhando a saga da família imperial. Em Novo Mundo é contada a história do Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. Em Nos Tempos do Imperador, é possível continuar conhecendo a história do filho deles, Dom Pedro II. O Alessandro Marson ressaltará as nuances que divergem uma novela da outra, destacando que ao mesmo tempo que é uma continuação, é também uma novela bastante diferente, já que Novo Mundo tinha um elemento de aventura e de ação bem presentes. Nos Tempos do Imperador será uma história um pouco mais adulta, de acordo com o escritor. Para o Marson, o fator da idade importa bastante para proporcionar uma visão diferenciada. Porém, ele informa que o intuito com Nos Tempos do Imperador é o mesmo de quando ele e a Teresa escreveram Novo Mundo, que é mexer com as sensações do público. Isso porque em Novo Mundo eles tinham um imperador com 20 e poucos anos. Agora, há um imperador na faixa dos 40. A narrativa, de certo modo, acompanha essa maturidade do protagonista, mas é importante ressaltar que se trata de uma típica novela das 6, havendo romance, boas doses de aventura, humor, leveza e muita emoção, já que o foco é emocionar sempre. Mas e aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!